Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Capítulo 17. E hoje eu quero falar sobre Jesus, as suas excelências, sua beleza, sua glória, sua majestade. E o meu objetivo é que, de alguma forma, hoje a gente saia daqui amando mais Jesus, conhecendo um pouquinho mais sobre quem Ele é. Amém? Está com sua Bíblia aí? Feche seus olhos, abre seu coração, vamos orar. Abba, nós pedimos para que o Senhor aumente nesse lugar o fluir do Teu Espírito, da Tua presença, iluminando os nossos corações, para que nós possamos ter entendimento a respeito de quem é Jesus, a Sua glória e a majestade que Ele possui. Espírito Santo, o Teu ministério, a Tua obra é nos revelar Jesus e fazer com que a gente se apaixone por esse homem incrível. E nós oramos, Senhor, pelo aumento da Sua atividade nas nossas vidas, nos revelando quem é Jesus. Amém? Amém. João 17 faz parte daquilo que eu chamo da maior mensagem do mundo, né? A maior mensagem do mundo é João de 13, 14, 15, 16 e 17. E você vai ver que esses 5 capítulos, eles são basicamente todos de letrinha vermelha. Se a sua Bíblia tem letrinhas vermelhas, porque letrinha vermelha significa que é Jesus falando, né? Algumas Bíblias fazem assim. E eu falo que é a maior mensagem do mundo porque é a maior quantidade de palavras ditas na sequência por Jesus registrados na Bíblia. E ele é espetacular, né? João de 13 a 17 é espetacular porque é a mensagem que Jesus dá para os seus discípulos antes de ser traído e morto, né? Então ele sabe o que vai acontecer com ele e o que ele está falando com seus discípulos é provavelmente as coisas mais profundas e secretas do seu coração. E ele compartilha essa grande e extensa mensagem. Então, quando o maior homem, o maior pregador de todos, compartilha a maior quantidade de palavrinhas num bloco só, isso se torna a maior mensagem do mundo. E no capítulo 17, como se não bastasse, nós podemos ver Deus falando com Deus. São poucas as vezes, como Salmo 101, Salmo 2, João 17, onde a gente vê Deus falando com Deus. E aqui nós temos Jesus orando. E a gente pode ter um vislumbre, né, de qual é a conversação entre o pai e o filho. O que o pai ouve o filho, o que o filho pede para o pai. E aqui a gente pode ter um pouco de perspectiva a respeito daquilo que realmente é importante nessa vida, né? Porque se é Deus falando com Deus, esse deve ser um assunto bem importante, bem relevante. E Jesus, ele ora pelos seus discípulos e ele começa a dialogar e falar com o Pai. E no versículo 3, ele faz uma declaração que, para mim, é uma definição de verdade e que determina, na verdade, o curso das nossas vidas. O texto fala bem assim: a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A vida eterna é isso. Então, Jesus está definindo o que é a vida eterna. E a vida eterna é conhecer Deus. A vida eterna não é ir para o céu, tirar umas férias de como foi a terra, mas eternamente e para sempre, o sentido e o significado mais sublime da existência do ser humano é poder explorar as riquezas que há no conhecimento de Deus. O autor americano A.W. Tozer diz no seu livro O Conhecimento do Santo que a coisa mais importante sobre uma pessoa é aquilo que ela pensa sobre Deus, né? Simplesmente pelo fato de que o que você pensa sobre Deus, né, o que você sabe sobre Deus, molda
a maneira como você vive. Porque é de acordo com aquilo que nós pensamos sobre Deus que nós tomamos as decisões das nossas vidas. É ou não é? Se nós não levamos Deus em consideração, a gente faz e vive a vida como se não houvessem consequências, como se não houvesse amanhã, né? Mas, porque nós temos consciência e revelação sobre quem Deus é, nós sempre colocamos Jesus e a sua vontade nas escolhas que tomamos. Isso, na verdade, é a maior segurança e a maior fonte de alegria que alguém pode ter e experimentar, que é conhecer Deus e o que Deus é afetar como eu sou. Então, quando Jesus diz, essa é a vida eterna, conhecer Deus, ele não está colocando Deus numa maca, né, como se fosse um ser morto que a gente abre com um bisturi e começa a olhar por dentro. Ó, aqui é o rim, aqui é o fígado, aqui é o pulmão, beleza, fecha, costura e guarda na geladeira, como se fosse uma faculdade, né, de medicina, onde você disseca aquele corpo e define quem ele é, mas Jesus, ele é impossível de se definir por causa da sua glória e majestade eterna. Isso faz, então, o sentido e o significado da vida para sempre nós olharmos apaixonadamente para Jesus. Porque Jesus não tem fim e a sua beleza é indiscutível. O fato é que a palavra de Deus tenta colocar em palavras o Deus transcendente. O que é o Deus transcendente? É o Deus que não tem começo, não tem meio, não tem fim. É o Deus que não foi criado. É o Deus que ninguém pode definir quem são os pensamentos. Né? É um Deus que existe e faz tudo aquilo que alegra e enche o seu coração de prazer. É um Deus santo e separado a respeito de todas as coisas. E a palavra de Deus é a revelação escrita de algo impossível de se definir. Por isso que é necessário uma vida inteira, ou a eternidade, né? Porque a vida não acaba quando a gente morre, né? Mas a vida eterna existe por causa do conhecimento de Deus. E a coisa mais sublime que nós podemos fazer das nossas vidas é começar a experimentar a vida eterna agora mesmo. Sabia que você não precisa morrer para experimentar a vida eterna? A vida eterna não começa quando você fecha os seus olhos aqui e abre eles no céu. A vida eterna começa quando você abre a sua Bíblia, fecha os seus olhos e fala de volta para Deus. E o Deus não criado começa a se revelar e a se manifestar para você. E o seu coração se enche de fascinação, paixão, amor, zelo, vontade de amá-lo e obedecê-lo, vontade de segui-lo até os últimos fronteiras e os confins da terra. Esse é o sentido da vida e o motivo mais excelente para se existir, o conhecimento de Deus. Tanto é que quando Cristo vier, muitas pessoas que aparentemente estavam no contexto da igreja e que faziam coisas bonitas para Deus, Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Então, o assunto do conhecimento de Deus é tão importante que define, de fato, quem nós somos para Ele. Porque é claro que se nós não o negarmos, mas o confessarmos, Ele também nos confessa diante do Pai. Mas se nós o negarmos e se nós não mergulharmos no conhecimento de quem Ele é, Ele vai falar, tudo bem que você fez um monte de coisa certa, mas eu não te conheço. Tudo bem que você fez milagres, que você era Deus, família e todos os valores bonitões aí da sociedade, mas eu nem te conheço direito. Qual o seu nome mesmo? Imagina você chegar diante do Deus que sabe todas as coisas e aquilo que Ele tem para dizer sobre você é, eu não te conheço. Bom, nós precisamos resolver esse problema agora por meio do conhecimento de Deus. Olhar para Jesus. Olhar fixamente para Jesus. Essa é a jornada mais sublime e mais excelente que alguém pode dedicar a sua vida
para realizar. Simplesmente pelo fato de que ela é uma jornada eterna. Todas as outras coisas que você começar a fazer na sua vida vai chegar no meio e vai ter um fim, é ou não é? Se você se propuser, não sei como é que é, mas se você colocar no seu coração que você quer ser PhD em alguma coisa, você vai chegar no final da sua vida e você vai ter lido todos os livros sobre o assunto, feito todos os cursos, especializações, você vai poder fechar e falar, bom, desse assunto aqui eu sei falar. Mas se existe uma coisa, queridos, que é necessário uma vida eterna para poder se experimentar, é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é a riqueza mais preciosa que alguém pode possuir, simplesmente pelo fato de que o ladrão, desculpa, é muito apocalipse na minha cabeça, gente. O ladrão não pode roubar o seu conhecimento de Deus. A traça não pode comer o seu conhecimento de Deus. Jesus é o tesouro mais precioso que alguém pode possuir. Por isso que ele se compara à pérola de grande valor, ao tesouro escondido, onde alguém, deixa tudo para trás para possuir aquilo que realmente importa. Essa foi a jornada do apóstolo Paulo na carta dele aos Filipenses. A gente vai ver ele conversando com a igreja de Filipe, falando assim, não que eu já tenha alcançado, mas deixando todas as coisas para trás. Eu corro em direção ao conhecimento de Deus. E o Paulo ele fala assim, se alguém pudesse ser orgulhoso, eu poderia ser orgulhoso, porque eu, de fato, sou o melhor que existe em tudo que é importante. Eu sou judeu de judeus, da tribo de Benjamim, criado e formado aos pés lá do Sinédrio, do Gamaliel, e no zelo pela lei eu era perseguidor. Eu não ficava só especulando na internet. Eu ia lá de fato e matava e prendia as pessoas. Mas tudo que eu sou e tenho, eu considero perda. Na verdade, a tradução é bem nojentinha, eu considero cocô. Assim, tudo é nada comparado ao conhecimento de Deus. E aí, então, o apóstolo Paulo ele fala, eu deixo todas as coisas para trás, se eu puder conhecer mais sobre quem Jesus é. E ele continua no capítulo dizendo assim, mas se alguém não pensa assim, ainda, Deus vai te ajudar a pensar. Em outras palavras, a gente tem um monte de outras coisas muito importantes nas nossas vidas. E às vezes o conhecimento de Deus é só uma parte da nossa caminhada cristã. E isso é bom. Quando conhecer Deus faz parte de quem você é, mesmo que ainda não é tudo o que você mais quer, já é um bom começo, porque o amor, ele não passa a existir quando ele é perfeito, mas o amor inicial, humilde, fraco, pequeno, já é real para Deus. E ele não está esperando a gente ser perfeito para poder dizer que o nosso amor de fato vale a pena. Mas o que a gente já tem hoje, ele já considera interessante e importante. Ele valoriza. Ele ama que nós o amemos de volta. Mas ele está convidando a gente para considerar todas as coisas em comparação ao conhecimento de Deus, lixo, nada, refúgio, deixa para trás. Se a gente puder mergulhar e correr em direção a quem ele é. Bom, eu adoro olhar para os capítulos, meus capítulos favoritos da Bíblia, os capítulos que exaltam e definem, apresentam Jesus com atributos que a gente pode parar para pensar e, pela iluminação do Espírito, contemplar um pouco mais da glória que há na face de Jesus. E eu queria fazer isso hoje com vocês, tudo bem? Eu queria que a gente olhasse para Jesus. Eu queria que a gente colocasse, igual o autor de Hebreus fala para a gente, fixando os nossos olhos em Cristo. Fixar os nossos olhos em Jesus.
olhar para Ele, sem outra distração. Bom, o primeiro texto que eu queria olhar com você é Colossenses 1. Aliás, vamos começar de João 1. Desculpa. Estou com uma Bíblia nova, gente. É tipo, depois de 25 anos, eu estou me sentindo assim, abandonado. Mas eu realmente preciso mudar. Bom, quando a gente estuda no seminário, tem uma matéria chamada Cristologia. Né? Cristologia é o quê? É o estudo de Cristo. Tem a teologia, que é o estudo de Deus. Tem a pneumatologia, que é o estudo do Espírito. E a Cristologia, para mim, é um dos pontos altos do seminário, quando a gente estuda a Bíblia, porque né, é o conhecimento detalhado a respeito das excelentes características que ele tem. E olhar para Jesus é ficar completamente fascinado. E eu quero te conduzir, te liderar nessa noite em algumas das minhas passagens favoritas. Essas passagens, elas são tão importantes para mim, porque sempre que eu me perco de Deus, isso acontece, sei lá, a cada 2, 3 meses, sabe? Quando o trabalho te engole, quando, tipo, e você perde a rotina e você, tipo, sabe? Quando a vida desanda, né? Quem se identifica aí? Amém? Esses são os textos que eu volto. Eu olho assim, Jesus, quando eu começo a ver que a minha vida de oração é mais pedido e reclamação, eu vejo assim, eu estou desviado, eu preciso voltar para a glória que há na face de Jesus. E, tipo, quando eu vejo que tudo que eu tenho para falar com Deus é falar, Deus, me ajuda nisso, Deus, resolve tal problema, Deus, tira tal pessoa da minha vida. Quando eu começo a, tipo assim, quando eu vejo que a minha vida de oração é, tipo, pedir um monte de coisa para Deus, eu vejo que eu estou desviado, eu falo, Deus, deixa eu voltar, eu quero voltar para contemplar você. Eu quero olhar de volta para você. E esses são os textos que me ajudam a olhar fixamente para Jesus. João 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. E aquele que é a palavra possui a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. E a luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Bom, esse aqui é o primeiro texto que eu gosto de ler e pensar a respeito da pré-existência de Jesus. A pré-existência de Jesus é a afirmação de que Jesus é Deus e sempre existiu. Da mesma forma como Deus é um ser eterno, Jesus é Deus de Deus, ou seja, ele é feito da mesma substância que Deus é. E sem ele, nada do que existe se fez. Ele estava no princípio antes de todas as coisas. E quando a gente olha para antes de tudo existir, Deus estava. Jesus era. E tudo o que veio a surgir depois acontece por causa da sua vontade. Deus não faz as coisas porque precisa, mas Deus faz aquilo que deseja. Imagina, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo e fala assim, nossa, hoje era um dia bom, né, para pedir um iFood e ficar em casa. Ou tipo, estou me sentindo tão solitário, que série que você recomenda? Sabe essas perguntas existenciais que a gente faz de vez em quando? Aquele estado transcendental que a gente entra de ficar passando todos os vídeos do Netflix e não escolher nenhum, e aquilo faz parte da nossa terapia. Então, Jesus não tem esse tipo de problema, ok? Ele não tem problemas existenciais. Ele não fica tipo assim, eu mesmo, né? Estou me sentindo só. Não, ele vive, sempre existiu na comunhão mais doce e perfeita que é amar a Deus e ser amado de volta por Deus.
Não existe nenhum outro lugar mais espetacular para se estar e se existir. Jesus estava antes de todas as coisas existirem. Então, por que Deus faz as coisas? Deus faz as coisas para o seu prazer. Ele faz porque aquilo que ele realiza o enche de mais alegria. Então, Deus não faz o homem porque ele estava precisando de mais adoração. Ele faz o homem por causa do seu desejo, seu prazer. Efésios capítulo 1 diz que antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou a ser dele, santos e irrepreensíveis na sua presença. Imagina que antes de todas as coisas existirem, você já era um desejo dentro do coração de Deus. E, na verdade, todas as coisas que vieram a existir depois é porque Deus desejava e ansiava ter comunhão e expandir a sua família, para que nós pudéssemos ser incluídos no mesmo tipo de relacionamento que ele sempre desfrutou e experimentou. No princípio. No princípio é uma frase que também é usada no primeiro versículo do primeiro livro, em Gênesis 1:1. No princípio. Então, em João, a gente vê novamente a história da criação sendo contada, mas destacando o fato de que antes de Jesus encarnar, ele sempre estava. Jesus, ele sempre existiu. E antes de todas as coisas, ele já era. E, na verdade, muito antes de Mateus 1, ou de o Novo Testamento começar a contar a história de como o Messias nasce, Jesus já estava presente em diversos momentos, chamado teofanias. São aparições de Deus de forma antropomórfica ou de forma física, né? É tipo, Deus parece uma pessoa. E Deus aparece diversas vezes em todo o Antigo Testamento. E Jesus, em Lucas 24, olha para os seus discípulos e fala assim: uai, vocês não sabem que eu já estava antes de existir? Ou antes de nascer? E ele mostra para os seus discípulos onde ele estava de Moisés aos profetas, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Jesus sempre existiu, mas Jesus não só sempre existiu, Jesus sempre esteve por perto. Ele foi aquele que luta com Jacó e transforma o seu nome em Israel. Ele é aquele que senta no carvalho. Ele é aquele que senta debaixo do carvalho e almoça com Abraão. Ele é aquele que aparece para Josué no dia antes de lutar contra Jericó. E Josué fala assim: você está de que time? Tipo, do nosso, do deles, porque dependendo de onde você estiver, eu mudo, né? E ele fala: não, eu sou o capitão dos exércitos dos céus. Jesus aparece em outros momentos, como para o rei Davi, na era de Araúna, o anjo do Senhor. Ele é visto como o renovo no livro de Isaías. Ele é visto como o menino que se foi dado, o filho que nasceu, o rei que tem o governo sobre os seus ombros e que a partir dele paz jamais vai ter fim. Ele é visto por Zacarias, né, fortalecendo o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. Jesus sempre existiu, Jesus sempre esteve presente. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir. E ele traz a luz e a existência todas as coisas. Queridos, a jornada pelo conhecimento de Deus não é estudar um curso de teologia, mas é mergulhar para uma jornada de olhar fixamente para Jesus e tentar encontrar este homem
nos mistérios e nos detalhes de todas as Escrituras. Jesus não só sempre existiu, como também sempre esteve por perto, mas um dia aconteceu algo espetacular. Sabe o que aconteceu? Deus, aquele que estava sentado no trono, à direita da majestade, vira homem. E ele se torna carne. E a palavra de Deus fala que os anjos se penduravam no balcão, da varanda do céu, para olhar como que aquele que estava sentado na destra da majestade, agora ele estava dentro de uma menina, adolescente, chamada Maria, e ela não explodiu. Como que o Deus que criou tudo agora está no colinho de uma menina, que ele mesmo fez, as mãos que o seguravam, o seio que o amamentava, e a moça que limpava o bumbum do Todo-Poderoso. E os anjos falavam assim, como pode? A gente sabia que ele era bom, mas a gente não sabia que ele era tão humilde. A gente não sabia que ele ia tão baixo, porque nos amava tanto. E eles conversavam no refeitório do céu, rapaz, você viu aquilo? 1/3 dos anjos caiu, Deus fez nada. Um humano desobedeceu e Deus abre mão da sua glória e se torna homem para sempre. E a encarnação, querido, olhar para a manjedoura é um objeto de fascinação e estudo eterno. Por isso que tem Natal todo ano. Né? Natal não é só para a gente ganhar presente. Né? Todo mundo precisa chegar nesse momento da sua vida. Mas o Natal, querido, é para olhar para aquela manjedoura onde o Rei da Glória deitou mansinho. Sabe, não existia outra possibilidade a não ser os anjos saírem da dimensão invisível e serem vistos pelos pastores cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens a quem Ele quer bem. Era impossível, era irresistível diante da humildade, do amor e do desejo de Deus pela sua criatura, o Deus dono de todas as coisas, que podia ser qualquer coisa, ou que podia fazer todas as coisas com um simples estalar do seu dedo. Ele ama e abraça o processo de nascer um bebezinho, de aprender a falar, andar, comer, escrever, ler, sendo ensinado por um pai adotivo e uma mulherzinha que ele mesmo tinha criado. Imagina como era para Jesus ver que as suas mãos fez as mãos que faziam para ele sopinha. E Jesus, cheio de graça e de humildade, falava obrigado, mamãe. Essa é a mansidão do Deus que sempre existiu e que sempre esteve presente e que entra na história não para chamar a atenção para si, mas entra para a história lavando os pés e ensinando para todos nós o ministério da toalha e da bacia. Todos os deuses exigem adoração. Jesus é o único Deus que lava os pés dos seus traidores no dia em que eles os vão abandonar. Jesus, ele não apenas se tornou homem, abriu mão da sua glória, se esvaziou, mas ele vive uma vida de servo. E enquanto o servo, ele morre. A morte de cruz, é o que diz lá em Filipenses também, capítulo 2. E a sua vida, embora tenha sido perfeita, ele morre. O Deus que é a própria vida e que tudo que existe foi feito por ele, morre. Lide com isso.
Tipo, é possível a vida morrer? Sim. Mas é impossível a vida permanecer contida pela morte. E mesmo ele pregado e sangrando até não haver mais nada dentro dele a não ser água, cuspido e humilhado, nu em uma cruz, ele perdoa, discipula, pastoreia, cuida da sua mãe com 7 frases incríveis, enquanto 4 pregos o prendiam num pedaço de pau. E mesmo nessas condições, o Deus que sempre existiu, sempre esteve por perto, nasceu e viveu perfeitamente, morre uma morte inocente, para que nós, que éramos seus inimigos, pudéssemos ser co-herdeiros da sua natureza e de tudo o que ele possui. Imagina, Deus é tão rico que ao se esvaziar, ele faz todo mundo que era pobre rico. É incrível a generosidade e a humildade desse Deus que está nos convidando. Ei, será que vocês poderiam prestar um pouquinho de atenção na vida eterna? A vida eterna, queridos, não é um lugar para onde você vai. É uma pessoa que você conhece. É um ser que sempre existiu, que sempre esteve presente, nasceu, viveu, morreu. E no terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. E o fato do Deus Todo-Poderoso ressuscitar é a garantia de que nada pode nos separar do amor dele por nós. E de que um dia, mesmo que a gente enfrente a morte, ressuscitaremos com ele. E seremos participantes da sua natureza eterna. Imagina, você vai ter um corpo glorificado igual ao de Jesus. Legal, não é? Para mim, as grandes referências sobre isso é Lucas 24, 1 Coríntios 15, né? Mas Mateus 13 também fala que depois de todas as coisas, da colheita da humanidade, os justos vão brilhar como o sol no reino do meu Pai. Querido, você está pronto para esse dia? Eu não tenho nem roupa, né, para isso, né? Mas imagina, vai chegar um dia onde o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez ele ser o primogênito daqueles que possuem um corpo humano glorificado, vai começar a encher o seu corpo também de vida e glória resplandecente. O plano maior de Deus não é te dar uma vida legal agora, mas o plano maior de Deus é que naquele dia você seja cheio de glória brilhante. Tá ligado que você foi feito para resplandecer como o sol e como as estrelas para sempre? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, querido, você nasceu para brilhar. Fala, pode falar. É porque você nasceu para brilhar. Talvez não diante dos homens, ok? Mas, com certeza, se você é salvo, o ponto final da sua vida não é para o cemitério para onde você vai, mas é ser cheio de glória brilhante para sempre. Ok. Vamos dar uma olhada em outro texto, porque eu ainda quero falar com vocês sobre outros aspectos da glória que há em Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. E todas as coisas como podemos ver e as coisas que não podemos ver, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia
antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, porquanto ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas por meio do sangue do Filho. Na cruz o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Para mim, esse é um outro texto que me ajuda a voltar dos meus desvios. Quando eu falo desvio, não estou falando de aquelas coisas horríveis e tal. Não, eu estou falando de perder a minha atenção e foco exclusivo na pessoa de Jesus. E eu gosto de olhar para o texto de Colossenses e pensar que Jesus, ele pode fazer o que ele fez porque ele era tanto o sumo sacerdote quanto a oferta. Tipo, ele é o cordeiro que morre. Ele é o sumo sacerdote que executa o holocausto ou sacrifício. E ele é o Deus homem que reconcilia homens e Deus. Porque ele é os dois e o único capaz de poder fazer paz entre os dois mundos. E nele todas as coisas convergem. Ele que recebe o nome sobre tudo, Deus decide colocar em Jesus corporeamente a plenitude da divindade. E ele é aquele que possui a natureza hipostática, que significa 100% homem, 100% Deus. Incrível, não é? Daria para a gente fechar o olho e ficar olhando mais 30 minutos para Jesus. Simplesmente pelo fato de que nele nós podemos ver a imagem do Deus invisível. Antes era impossível se aproximar do Deus que habita numa tempestade de fogo. Você lembra quando Ezequiel olha para Deus? Tipo, é um redemoinho inacessível. Você lembra quando Deus passa diante de Moisés? Ele mostra apenas as suas costas e a sua bondade. Era impossível olhar para Deus, mas por meio de Cristo, nós podemos ter a imagem perfeita do Deus que era até então invisível. E Deus escolhe Jesus para ser o meio de reconciliação e reconectar homens e ele para sempre. Ele é o primeiro e o modelo que nós podemos seguir por possuir o corpo glorificado, o primeiro a ter um corpo ressuscitado. Ele habita a plenitude, ou seja, ele é 100%. Tudo aquilo que o Pai deseja que a gente veja. Jesus é fascinante. E o nosso privilégio é, nessa noite, talvez, começar a nossa jornada da vida eterna. Eu não sei quais são as suas expectativas, os seus planos, né? Mas o plano de Jesus para a gente durante a eternidade é que a gente fique de uau em uau, enquanto ele revela glória e glória. E para sempre, durante as próximas eras, enquanto lemos as Escrituras ou olhamos para aquele homem que está sentado no trono, nós nunca vamos esgotar a revelação, o conhecimento. E a única resposta possível vai ser imitar os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Que, você sabe, os 4 seres viventes, eles têm olhos por dentro e por fora. E todos esses olhos olham fixamente para aquele que está sentado no trono. Querido, se a gente pudesse simplesmente pegar esses 2 aí que Deus te deu e olhar fixamente para Jesus, o quão diferente seria as nossas vidas. Quanto tempo a gente perde olhando para outras coisas e fascinado por outras coisas. Deus está tentando chamar a nossa atenção. Ele não está chateado porque a gente não olha ainda para Ele.
Ele está simplesmente esperando quando que a gente vai começar a experimentar a vida eterna, que é olhar de volta para Ele. A única resposta a olhar para Jesus é dizer: Santo, Santo, Santo. Não existe outra maneira de se interagir diante de um Deus que é indescritível e separado de todas as outras coisas que existem. O fato dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes dizerem que Deus é santo não é porque essa é a letra que está passando no projetor no culto do céu, mas é porque essa é a única resposta possível à dignidade daquele que está sentado no trono. E santo não significa aquele que não tem pecado, mas santo é aquele que é completamente incomparável a tudo que eu já vi e eu não consigo descrever. Você é santo. Coincidentemente, a mesma música que João ouve os 24 anciãos, os 4 seres viventes cantando em Apocalipse capítulo 4 e 5, é a mesma música que Isaías 6 registra a visão do profeta. A visão de Isaías é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. E quando a revelação de quem Deus é declarada pelos 4 seres viventes, pelos serafins e querubins, o céu treme e é cheio da fumaça da sua glória. Queridos, a única resposta possível é pegar as nossas coroas, lançar aos pés daquele que está sentado no trono. Sabe o que acontece? Jesus fala assim: não, pode levantar. Pega a coroa, bota de novo na cabeça do velhinho. E aí o velhinho, sei lá, 1000 anos depois, levanta e começa a olhar de novo a glória e a majestade que há na face de Jesus. E a última e a próxima resposta é lançar novamente as coroas aos pés daquele que está sentado no trono. E esse é o loop eterno da fascinação. Nunca está satisfeito. Nunca está completo. Tipo assim, não, beleza, Deus é isso, fecha o livro, vamos estudar outra coisa. Jesus, ele sempre esteve presente. Não, Jesus sempre existiu. Jesus sempre esteve presente. Jesus nasceu e se tornou homem. Jesus viveu uma vida perfeita e morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou e ele sobe aos céus 40 dias depois. Sabe o que está acontecendo agora no céu? Existe um homem assentado à direita da majestade. Seu nome é Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo? Hebreus nos afirma que isso é a coisa mais importante que existe. Que no céu existe um sumo sacerdote favorável a nós. E ele vive para sempre para interceder. A pergunta é, o que Jesus está orando no céu? A gente pode perguntar para o Salmo 2 e a gente pode olhar também para o João 17, porque quando a gente vê Deus falando com Deus, é isso que Deus está falando com Deus. O Salmo 2 fala assim: filho, pede-me, e eu te darei as nações e os confins da terra como a sua herança. E aí, Jesus responde ao convite de Deus à intercessão e fala, João 17, versículo 24, Pai, eu desejo que aqueles que você me deu, eu quero que eles estejam comigo, e eu quero que eles vejam a minha glória. Imagina, Jesus está agora à direita de Deus, orando para que você o veja. Para que você esteja onde Ele está. Para que você contemple a glória que Ele tem. Agora, a pergunta é, será que Jesus vai pedir algo para o Pai e o Pai não vai dar para Ele? Obviamente não, porque tudo que o Filho pede, o Pai concede, porque a vontade dos dois é a mesma. E ele pede de acordo com a vontade exata do Pai. Isso quer dizer, queridos, que nós vamos estar com Ele.
e nós vamos ver a glória que ele tem. Não é esse o problema. O problema é quando que nós vamos corresponder e responder à oração que Jesus está fazendo por nós. Às vezes a gente fica chateado que a gente vai no culto, o pastor não ora com a gente. Mas sabe de uma coisa? Deus está orando por você agora mesmo. Sabe qual é a chance da sua vida dar errado? 0. Porque o seu intercessor é Jesus. O homem, Deus, cheio de glória, manso e humilde de coração. O centro de todas as coisas. A coisa mais importante do mundo. Jesus, assentado no trono da majestade. Outro texto que eu gosto de ler e que me ajuda muito. Hebreus capítulo 1. Dá uma olhada comigo. Hebreus 1:1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual é... Aí o que vem aqui depois é o quê? Fecha o olho e olha para Jesus. O qual é o quê? O qual Ele designou como o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. E depois de nos purificar de nossos pecados, assentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos. E o nome que ele herdou, muito superior ao nome deles. Tem um macete, João, para a igreja engrenar. Quando o louvor parece que está ruim. Sabe o que é? Queridos, os anjos de Deus estão andando aqui no meio desse lugar. Você tem que falar com essa entonação para as pessoas poderem ser manipuladas direitinho. Para você mexer com a emoção das pessoas, você tem que falar assim: não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus nesse lugar. Tem um varão aí do seu lado, sabe? Só que antes, Deus falava por meio dos profetas. Agora, Ele está falando por meio do Filho, o qual é infinitamente superior aos anjos. Muito mais excelente do que qualquer anjo. Tanta gente que vai no monte, né, para poder ver anjo, ver graveto pegando fogo. Quem nunca, né? Vai no vale para poder, sabe, vou buscar Deus. Quero ver anjo. Teve um dia, querido, eu estava tão desesperado por Deus que entrei na primeira Deus e Amor que tinha. Eu falei, porque era a única igreja que estava aberta terça-feira de tarde. As loucuras, né, que nós fazemos em busca de Deus. Nada contra, mas tipo, eu estava faminto, mas às vezes a gente vai nos lugares em busca de uma experiência sobrenatural que possa preencher a nossa crise existencial, mas Jesus, a imagem exata de Deus, infinitamente superior a todas as outras coisas que existem. A imagem exata de quem Deus é e que sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Sabe o que significa isso? Que hoje, na sala do trono, Deus falou para Deus sobre você. Você só está aqui em pé e respirando porque Deus disse o seu nome. O dia que isso não acontecer, porque Ele sustenta todas as coisas funcionando por meio da palavra do seu poder. Queridos, Jesus ora por você. Ele deseja que você possa vê-lo conforme Ele é, com a glória que Ele tem. Esse texto me ajuda a olhar para Jesus com mais expectativa do que esperar em coisas sobrenaturais. Sabe, as coisas sobrenaturais e espetaculares
são sobrenaturais e espetaculares, porque se acontecessem todo dia, iam ser normais e casuais. Porque a gente fica, como é que fala? Acostumado fácil com as coisas, né? Quem nunca falou assim? Se eu tivesse visto Deus no Sinai, eu seria diferente daquele povo. Como que Jesus deixou Judas ser parte do time dele e Judas nunca... Como? Se fosse eu, querido. A gente esquece que a gente é feito exatamente da mesma porcaria que aquelas pessoas que fizeram. E a gente faria aquilo ali ou pior. Né? Nada pode ficar tão ruim quanto a minha vez de fazer as coisas. Tipo assim, que bom, né, que a gente não era da equipe de Jesus. Podia ser você, Judas. Ou Judas podia ter uma dupla. Enfim. Mas sabe, olhar para Jesus fixamente, para a glória que ele possui, é a coisa mais espetacular que nós podemos fazer da nossa vida. E tudo isso é por causa do texto que eu estava meditando hoje. Hebreus capítulo 8, versículo 1. O mais importante. Quem quer saber o que é mais importante? Às vezes a gente não fica assim, meu Deus, o que é importante nessa? O que de fato importa nessa vida? O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus majestoso no céu. Jesus é a coisa mais importante. O fato de que nós podemos ver e contemplar quem Ele é o mais importante. Não existe nada mais precioso, nada mais caro, nada mais espetacular do que o privilégio de poder olhar para aquele que está sentado no trono. Saber que Ele diz o seu nome de volta. E saber que Ele nunca está ocupado demais para não poder te atender ou te dar atenção. O último texto que eu gostaria de ler com vocês, e a gente já vai preparar para encerrar essa noite, é que Jesus sempre existiu, sempre esteve presente, nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e, em breve, virá. Okay? Esse é o resumo da cristologia. Quando você para pensar sobre cada um desses detalhes, é isso aí. Jesus em breve virá. Eu queria olhar com você para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1 é, para mim, de longe, o melhor texto para que a gente possa olhar fixamente para Jesus. Por quê? Simplesmente aqui a gente tem 20 descrições detalhadas sobre quem Ele é. Eu gosto de desafiar os meus alunos a fazer o seguinte: pega um papel e abre Apocalipse 1. E sempre que você vê uma descrição de quem Jesus é, por exemplo, no versículo 5, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Só no versículo 1 tem 3 descrições diferentes sobre quem Jesus é. Eu falo para eles assim, pega um caderno e escreve a descrição, bota assim 2 pontos e ora: Deus, obrigado, porque Jesus é isso aqui. Agora me mostre mais sobre por que Jesus é assim, e espera. E escreve na frente o que Deus, que o Espírito Santo inspirar você a respeito da revelação e da majestade que Jesus tem. Sempre é obrigado e me mostre mais. Obrigado e me mostre mais. Esse é o meu caminho de volta para Deus. Olhar para Jesus, agradecer, pedir para Ele me mostrar mais. Bom, eu pedi para você olhar o livro o capítulo 1 de Apocalipse, porque esse capítulo contém a maior quantidade condensada em todas as Escrituras de definições sobre quem Jesus é. E, na verdade, o livro inteiro é sobre a
revelação de Jesus Cristo. Às vezes a gente acha que Apocalipse é o livro sobre o fim do mundo, né? Quando fala, tipo, Apocalipse, qual a imagem que vem na sua cabeça? Tipo, um apocalipse zumbi, uma bomba nuclear, né? O que mais? Coisas terríveis, né? Mas Apocalipse, na verdade, não significa o fim, nem a destruição de todas as coisas. A palavra grega, Apocalipse, significa a revelação. A revelação de Jesus Cristo. E se a vida eterna é ter revelação sobre quem Jesus é, existe um livro inteiro dedicado para revelar quem é Jesus. E só o primeiro capítulo, com as suas 20 descrições, existem para que nós possamos olhar fixamente para Jesus, porque cada um dos seus detalhes é exatamente o que nós precisamos. Queridos, tudo que Jesus é tudo que você precisa. Tudo que você vê em Jesus é aquilo que Deus deseja que você saiba sobre Ele mesmo. E se nós não ficarmos satisfeitos em quem Jesus é, nós vamos buscar satisfação em outras fontes. Por isso que o conhecimento de Deus é tão dramático nessa hora, onde existe tanta possibilidade para ficar distraído. Jesus está chamando a gente para concentrar o nosso olhar, a nossa atenção e a nossa devoção na sua pessoa. Em Apocalipse capítulo 1, você pode olhar da cabeça aos pés de Jesus. E tudo é descrito para te informar mais a respeito de quem Ele é. Porque o que Ele é a sua necessidade. Cada uma das descrições de Jesus, cada um dos detalhes de Cristo, estão aqui contidos para que você possa ser satisfeito nele. Mas se você não souber que Ele tem pés como latão reluzente, como que você vai confiar que um dia os seus inimigos serão destruídos debaixo dos seus pés? Se você não souber que os seus olhos têm chamas de fogo, ou são como chamas de fogo, como que você vai saber o que está dentro de Jesus se os olhos são como se fosse a janela da alma ou do coração? Se os olhos dele queimam, é porque o seu interior está todo em chamas. E o fogo de Deus não é necessariamente para te destruir ou consumir, mas para te purificar e revela o desejo que Deus tem por você. Quando você olha para a sua face semelhante ao sol, a sua voz como muitas águas ou como uma trombeta, Ele segurando 7 estrelas nas suas mãos, no meio dos candelabros, vestido com uma veste sacerdotal, com um cinturão de ouro, seus cabelos brancos como a lã, brancos como a neve, todas as características de Jesus e tudo que a Bíblia revela sobre quem Ele é, tem como finalidade preencher você de confiança, realização, satisfação, porque tudo que Ele é tudo que você precisa. Nós precisamos desesperadamente do conhecimento de Deus. Desesperadamente do conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2 diz: filho meu, se você me buscar como o ouro, se você for atrás da sabedoria como a prata, e se você gritar e pedir desesperadamente, então você vai encontrar o temor do Senhor e o conhecimento do Santo. Eu acredito que Jesus precisa ser de fato nossa fascinação, nossa obsessão, nosso desejo, nosso amor. Como que isso vai acontecer? Do nada? Não. Olhando fixamente para Jesus. E nessa noite eu estou compartilhando de maneira vulnerável para você como que eu volto dos meus altos e baixos na vida, como que eu realinho o meu coração. Às vezes a gente queria tipo
palavra mágica, um segredo muito top, sei lá qual palavra. Mas é olhar para Jesus e ser fascinado por Ele. O caminho da vida eterna. Prazer incomparável de olhar para Jesus.